Pensando em Provérbios, dia 6 de dezembro, Provérbios 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. Verso 2: Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Verso 3: Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Verso 4: Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Verso 5: Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Esses versículos 1 ao 5 de Provérbios 6 trazem a recomendação para que você nunca assuma a responsabilidade de ser o fiador de alguém que você não conhece. E tem um detalhe, leia novamente o versículo 1 aqui. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro. Ele fala até mesmo de você assumir a fiança de pessoas que você conhece. E depois ele prossegue, se deste a tua mão ao estranho. Aí ele fala de você ser fiador de alguém que você não conhece lá muito bem, de alguém que é um conhecido. Ele fala tanto do companheiro como também do estranho, porque tem algumas pessoas que quando estão explicando provérbios, elas dizem assim: você pode ser fiador daquela pessoa que é teu companheiro, daquela pessoa que você conhece, que faz parte do teu círculo de relacionamentos. Só que o texto fala: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro. Então o texto, na verdade, traz de forma muito clara que todas as vezes que você assume a fiança, o dever de realizar o pagamento de uma obrigação que é assumida por alguém, você está colocando o seu patrimônio em risco. Você está colocando o seu bom nome no risco. Você está colocando a sua vida, talvez a sua família, em risco em razão de uma outra pessoa. Então, nos dias atuais em que nos contratos existe o chamado seguro fiança, você pode recomendar, quando alguém pedir a você que seja fiador dela, que ela procure o seguro fiança. Tem muitas pessoas que vêm até nós e elas querem que nós sejamos avalistas, fiadores delas, porque elas querem assumir um compromisso de pagarem aluguéis em bairros que são muito caros. Se você é uma dessas pessoas que está buscando morar em uma região mais cara, você precisa pensar em, de repente, procurar um imóvel que se situe numa faixa de renda que você realmente possa pagar. Você querer dar um passo além daquilo que você pode, além de comprometer você financeiramente, compromete você emocionalmente. Você fica sobrecarregado, pagando contas e pensando: como eu vou pagar esse aluguel? Você precisa se desdobrar nas suas preocupações. Então, se você está passando por uma situação dessas relacionada à sua moradia, é melhor buscar residir na casa do sogro, da sogra ou na casa dos seus pais. Você precisa muitas vezes lidar com um enfrentamento dessa situação, porque você vai precisar do apoio deles para que você possa de repente ser acolhido na casa do seu sogro, da sua sogra ou dos seus pais. Isso exige que você tenha uma disciplina muito grande em relação às rotinas na casa, na família, e que você seja muito disciplinado para que você trabalhe e reúna recursos financeiros para você ter a sua própria casa, o seu próprio imóvel. Então procure conhecer formas de fazer a sua aplicação, a compra do seu imóvel próprio, mas enquanto você não tem recurso, procure viver na casa do sogro, da sogra, dos seus pais, porque essa é
há melhor solução do que você ficar se desdobrando em pagar aluguéis que estão além das suas posses e que vão comprometer você mesmo e vão comprometer a pessoa que você quer colocar como seu fiador. E se você está sendo procurado para ser o fiador de alguém, pense, porque se você assume esse compromisso, você realmente está colocando o seu nome, o seu patrimônio, o patrimônio da sua família em risco por alguém. O texto fala claramente, não assuma esse risco. Veja que o versículo 2 fala, se você aceitou, você se enredou com as palavras da sua boca. O que é se enredou? Você se colocou dentro de uma rede, como um peixe que entrou na rede para ser fisgado. Prendeste-te com as palavras da tua boca. E a recomendação é, faze pois isso agora, filho meu, e livra-te, porque você já caiu na mão do teu companheiro. Se humilhe e o incomode. Não dê sono aos olhos dele, nem repousa as pálpebras dele. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Em outras palavras, corra disso. E aproveitando, sempre usamos esse texto que fala a respeito da fiança para falar também a respeito do empréstimo de dinheiro. Não empreste o seu dinheiro, porque William Shakespeare fala: emprestar o seu dinheiro é perder o amigo e o dinheiro. Então, você deve ficar atento. Tem pessoas que fazem empréstimo na expectativa de que a pessoa vai devolver. Se a pessoa está pedindo dinheiro emprestado a você, é porque ela não sabe administrar dinheiro. É porque ela realmente não tem dinheiro. E significa que se ela ganhar dinheiro amanhã, ela não vai pagar você. A primeira coisa que ela vai fazer é pensar: qual é a próxima coisa que eu quero comprar para mim? E ela vai comprar para ela e não vai te pagar. E tem muitas pessoas que vão ficar magoadas, com raiva, com ódio, porque foram tolas, foram bobas, com o perdão dessa palavra. Não seja bobo, não seja boba. Sempre que uma pessoa pede dinheiro emprestado a você, ela mostra que não sabe gerenciar o recurso dela. E se você tem esse pensamento, vou pedir emprestado para alguém, pare de pensar assim. Você tem que ser responsável pela administração do seu dinheiro. Se você não tem dinheiro, então você vai ter que cortar os gastos e vai ter que aprender a conviver com aquilo que você tem. Então, são dois lados da moeda. Aquele que precisa parar de pedir emprestado, precisa começar a assumir a gestão dos seus recursos. Ah, eu não tenho, então procure um segundo emprego. Todo o livro de Provérbios fala que você é responsável e que você precisa trabalhar. Veja que logo na sequência desse texto da fiança, o versículo 6, fala justamente sobre isso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e seja sábio, sê sábio. Verso 7, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Versículo 8, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Versículo 9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? 10, um pouco de sono, um pouco tosquenejando. Tosquenejando significa tirando soneca. Um pouco encruzando as mãos, ou seja, fica de mão cruzada, pensando o que vai fazer da vida, para estar deitado. Versículo 11, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então o texto fala, a formiga é tão pequena, mas ela fica o tempo todo trabalhando e, veja, a formiga fica o tempo todo trabalhando. E você não vê formigas pedindo ajuda umas para as outras. As formigas, elas ficam sempre naquele processo. Vou ali, vou pegar aquela folha. Vou ali, vou catar aquela outra folha. E ela vai reunindo o alimento o tempo todo. Ela fica focada em pegar aquilo que ela consegue, no máximo que ela consegue, e dirigir-se para o formigueiro.
Ela não pensa em vou pedir para alguém, ela faz o esforço próprio para conseguir aquilo que ela precisa. E detalhe, como o texto diz aqui, a formiga não tem superior, não tem oficial, não tem dominador. Ela sabe o que ela precisa fazer para que ela possa ter o seu pão. Então, não seja uma pessoa preguiçosa. Se você não tem recurso suficiente, então significa que você precisa procurar uma segunda ou uma terceira fonte para que você possa obter receita para que você faça frente às suas próprias necessidades. Não seja uma pessoa que dá trabalho para as outras pessoas. Seja uma pessoa que traz respostas e que traz soluções. Nós estamos vivendo tempos em que existem pessoas que estão com 30, 35, 40 anos e que ainda querem se sustentar com a aposentadoria dos seus avós e dos seus pais. Pessoas que agridem os avós e os pais para tomarem o cartão de benefício deles porque se recusam a trabalhar. Eles querem um trabalho que seja folgado, mas para que você tenha um trabalho folgado, você precisa se qualificar. Você precisa estudar, você precisa ficar horas estudando para que você possa ter aquelas vagas que são as vagas que trabalham menos e que recebem mais, que são vagas que normalmente vão exigir que você tenha estudado mais. Então, de toda maneira, você vai ter que passar pelo esforço. Ou vai ser pelo esforço do estudo, e você vai ter que vencer a preguiça, ou vai ter que ser pelo esforço do braço, e você vai ter que trabalhar e se desgastar mais para que você consiga receber o que você precisa. E sempre você vai ter que diminuir o seu padrão de vida. Tem pessoas que querem o tempo todo viver gastando, gastando, por exemplo, comprando telefones celulares que são caríssimos. Tem pessoas que recebem um salário mínimo e compram um iPhone 15, 16, que custa o mais barato atualmente R$ 8.000, nessa data que eu estou gravando esse vídeo. Então pare para pensar, a pessoa vai gastar 5, 6 meses de trabalho para financiar um aparelho de telefone celular. Não faz sentido, isso é falta de boa administração dos recursos. Tem pessoas que se dedicam a comprar um carro caríssimo, fazem financiamentos altíssimos, porque querem parecer que estão com aquele carro. Você não precisa desse carro se você não tem esse recurso econômico. Então, pense nas suas expectativas. Viva conforme aquilo que você tem. Não se apegue à cobiça de possuir aquilo que você não tem como honrar. Seja sábio. Versículo 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. 13. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. 14. Perversidade há no seu coração. Todo tempo maquina mal, anda semeando contendas. 15. Pelo que a sua destruição virá, repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. O versículo 12 até o versículo 15 falam a respeito do homem de Belial. Belial é uma outra forma de falar a respeito de Satanás. Belial fala a respeito de Satanás no sentido de ser aquele que guerreia, aquele que combate contra o bem, luta para fazer o mal. Então o homem de Belial, ele é o homem vicioso, ele está carregado de vícios. O que são vícios? Hábitos ruins. Beber, fumar, se prostituir, se envolver em pornografia, se envolver em falar mal a respeito dos outros, tudo isso são vícios. Viver cheio de contendas, o tempo todo perturbado, são os homens viciosos, as pessoas viciosas. Essas pessoas andam em perversidade de boca, em rodinhas, falando mal a respeito dos outros. Elas acenam com os olhos, falam com os pés, fazem sinais com os dedos. São aquelas pessoas que ficam prestando atenção na vida dos outros. E elas andam em bandos, reunidas. Uma acena para outra,
fazem sinais com os pés, com os dedos, a respeito daqueles que estão caminhando bem. Dentro do coração dessas pessoas existe perversidade, ou seja, maldade. E o tempo todo maquinam o mal. Como vamos fazer uma piada para diminuir, menosprezar, ridicularizar aquela pessoa certinha que está fazendo tudo de maneira correta? Talvez você seja a pessoa que está na igreja e que lá no seu trabalho estão fazendo chacota de você. Pense nesse texto aqui de hoje. Essas pessoas são como o homem de Belial. Elas ficam ali fazendo sinaizinhos a respeito de você. Você sabe que elas estão ali zombando de você pelas suas costas. Não dê importância, porque o texto aqui fala no versículo 15, veja na parte baixa da tela. A sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Essas pessoas, logo, de maneira repentina, se envolvem, pelos vícios que elas têm, em algo ruim. E logo você fica sabendo, se envolveu num problema com o vizinho, se envolveu com um problema com a vizinha, se envolveu com algum outro assunto que não presta, de repente estão ali destruídos. Quem vive caçando o mal do próximo, recebe e não se corrige nos seus passos, nos seus caminhos, cedo ou tarde receberá o seu castigo. E esse castigo normalmente vem, como o texto diz no versículo 15, de maneira repentina. De repente eles fazem uma trollagem com alguém com quem não deviam fazer e de repente acabam sofrendo as consequências dos seus erros, daquilo que fazem de mal. Versículo 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. 17. Olhos altivos e língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. 18. E coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. 19. E testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então aqui esse texto está falando a respeito de 6 coisas que Deus não gosta e a 7ª é a coisa que Deus abomina, Deus considera detestável. Vamos começar pela 7ª, que é aquilo que Deus considera detestável. A 7ª é, no versículo 19, a parte final, o que semeia contendas entre irmãos. Deus colocou o seguinte ensinamento para nós. Ele amou o mundo a ponto de enviar o seu Filho para morrer por todos nós. Se ele enviou Jesus para morrer por todos, isso mostra que ele ama a todos. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o próximo como a você mesmo. Deus ama tanto as pessoas que ele criou que ele não vai tolerar que alguém odeie ou crie guerras e conflitos com o próximo. Quando você cria contendas e conflito com o próximo, você está atrapalhando a vida do próximo. E Deus ama aquela pessoa. Então a coisa que Deus mais abomina é aquele que cria contenda, divisão, separação. Isso é o que Deus abomina. Depois nós temos aqui, agora entrando no versículo 17, nas 6 coisas que Deus aborrece. Primeiro, olhos altivos, porque fala a respeito de arrogância, fala a respeito daquele que se arroga para si e que ele é o melhor, que ele é superior, que ele merece tudo para si. Olhos altivos fala sobre aquele que é soberbo, que pensa, o que eu faço, o meu trabalho é superior, o que eu tenho é melhor e eu realmente sou superior aos outros. Fala a respeito de quem tem prepotência, que fala assim, eu mando e os outros obedecem. Olhos altivos fala também a respeito de quem pensa, eu não dependo de Deus, eu sou autossuficiente. Tudo isso aborrece ao Senhor. Segundo é a língua mentirosa, porque a língua mentirosa fere o próximo. Porque quando você mente a respeito das pessoas, quando você mente, você está enganando. Deus não quer que você engane ninguém. A pior mentira
É quando a própria pessoa mente para ela mesma. Ela faz a coisa errada e ela pensa, está tudo certo. Não seja uma pessoa que mente em relação aos seus pecados. Encare os seus pecados em frente. Esse é um aspecto de ser mentiroso consigo próprio. Mas tem também a língua mentirosa que mente a respeito dos outros. Não minta a respeito dos outros. Não difame ninguém. Não crie calúnias quando você sabe que a pessoa não fez aquilo. Mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente não necessariamente fala sobre homicídio. Quando você faz obras que prejudicam alguém, como por exemplo enganar alguém em um contrato, quando a pessoa estava inocente a respeito da sua malícia, da sua segura intenção de não cumprir o contrato, você está derramando sangue inocente. Aquela pessoa vai ter prejuízo em relação ao trabalho dela. Você está tirando sangue dela. Versículo 18. Coração que maquina pensamentos viciosos. O coração aqui está falando a respeito dos pensamentos. O coração é o centro da alma, onde você pensa. Então, aquele que pensa só em coisas ruins e os pés que se apressam a correr para o mal são aquelas pessoas que correm para estarem em ambientes de fazerem coisas erradas. Preste atenção para onde você coloca os seus pés. Existem lugares em que você não pode pisar os seus pés. Se você é um cristão, você não deve pisar os seus pés em muitos lugares que desonram a Deus. E o versículo 19, testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa é pior do que a língua mentirosa, porque a testemunha falsa, normalmente ela está investida de um poder. Ela está como testemunha em um processo. Ela é a pessoa que é responsável por dar um parecer. E ela muitas vezes vai lançar algo mentiroso. Deus aborrece tudo isso. Versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a lei de tua mãe. 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. 22. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, aqui, os versículos 20 ao 23 estão dizendo para nós: preste atenção naquilo que os seus pais falam a você. Os seus pais são as pessoas que mais desejam o seu bem. Eles dão conselhos e recomendações para que você tenha um caminho correto. Talvez você seja filho de pais que te entregaram para adoção. Nesse caso, honre os seus pais adotivos. Eles receberam você com amor e cuidaram de você. Talvez você não foi entregue para adoção, mas os seus pais não foram tão bons assim. Então se inspire nos seus avós, se inspire no tio, na tia, que você vê que são um modelo que você gostaria que fosse o seu pai ou sua mãe. Se você não tem nenhuma referência familiar, se inspire em pessoas que você conhece, que são da sua igreja, que são do seu trabalho e que mostram que são pessoas honestas, leais e que merecem muito respeito. E tome como referência essas pessoas e os conselhos que elas derem a você. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz. As repreensões da correção são o caminho da vida. Quando você segue as recomendações para a vida, isso vai te guardar de todo mal. E o versículo 24 prossegue dizendo que uma das coisas que o mandamento guarda você, ele vai te guardar, 24, da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Versículo 25, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com seus olhos. 26, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. 27, tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? 28, ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? 29, assim será o que entrar a mulher do seu próximo,
não ficará inocente todo aquele que a tocar. 30. Não se injuria o ladrão, quando furta para saciar a sua alma tendo fome. 31. Mas encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. 32. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. 33. Achará castigo e vilipêndio. Vilipêndio significa vergonha, ser considerado como vil. Vilipêndio. Então ele achará castigo e vilipêndio, será considerado como uma pessoa sem valor. E o seu opróbrio, opróbrio significa vergonha, a sua vergonha nunca se apagará. 34. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Tem pessoas que se envolvem com a mulher casada e não sabem, a mulher casada e que é adúltera, que aceita se deitar com o próximo. Se você conhece uma mulher que é casada e aceita sair com você, ou se você é mulher e conhece um homem que é casado e aceita sair com você, então você pode enfrentar o ciúme. Aqui está falando do ciúme do marido, mas tem mulher que mata a amante também. Então, essa pessoa de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. 35. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Então, esse texto fala para obedecer os pais, porque obedecendo os pais ou a pessoa de referência, você vai receber conselhos para te livrar do mal. Especificamente aqui na parte final de Provérbios 6, fala que você vai receber conselhos a respeito de não se envolver com pessoas casadas. Aquele que se envolve com uma pessoa casada, que aceita os elogios da boca da mulher estranha, é alguém que é tolo. E ele está dizendo, não cobice a formosura dessa mulher, não se prenda com os olhos. Às vezes a pessoa coloca o olho no teu olho, às vezes é o homem. Para você aí que é mulher, que é o seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, que mesmo sabendo que você é casada, coloca o olho no teu olho. Desvie o olho imediatamente. Não deixe que a pessoa seduza você. Seja resistente com relação às suas emoções e com relação aos seus sentimentos. O corpo físico, muitas vezes, quer trapacear e enganar, porque quer levar a você para ser atraído, às vezes pela beleza, pela formosura, por símbolo de poder, de fama que a pessoa pode ter, mas você precisa saber quais são os valores que você defende, que você sustenta. E você precisa ter domínio próprio sobre tudo isso. Então ele faz aqui várias perguntas retóricas, né? Você vai pegar fogo e não vai se queimar? Você vai andar sobre brasas e você não vai queimar os seus pés? É assim que é quando você se envolve com a mulher que é casada, com a mulher do próximo. Não ficará inocente. Aqui o texto fala que ninguém xinga o ladrão quando ele furta para matar a fome, mas mesmo assim você vai cobrar dele, vai dizer, você furtou, então você vai ter que realizar aquele serviço para pagar esse furto. Tudo bem que você estava com fome, mas você furtou. Então o texto está dizendo assim, assim acontece até com o ladrão, mesmo quando ele está com fome, ele tem que pagar por aquilo que ele faz. Então aquele que deita com uma mulher casada, sempre receberá o castigo. Vai achar castigo e vilipêndio. Fuja do adultério, dessas relações que são enganosas. Essa é a meditação de Provérbios no capítulo 6. Permaneça firme na sabedoria e sempre com Deus. Amém.